Recentemente, o economista Márcio Pokmann, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, fundação do PT, ele escreveu um artigo muito interessante. E, enfim, a tese central é que o Brasil, no qual o PT foi criado, no fim dos anos 70 e ao longo dos anos 80, é um Brasil que não existe mais. Aquele momento de fim da ditadura, de redemocratização, de movimento de massas, de muita atividade, não só da classe operária, mas também de segmentos médios, assalariados, crescimento da sindicalização, etc., que esse Brasil mudou. E isso tem que ser levado em conta ao se pensar caminhos políticos para sair desse buraco em que o país está metido. Eu gostei muito do artigo do Márcio Pokmann e tenho refletido sobre o que ele diz. Não quer dizer que eu tenha encontrado a saída, até porque conformou-se um quadro muito difícil. Evidentemente, aquela classe operária do ABC paulista, boa parte dela está fazendo biscate, ou voltou para os estados de origem, ou está como autônomo para lá e para cá. Entende? Na classe média também aumentou muito a terceirização, o pessoal que trabalha com PJ, trabalha em casa, enfim, mudou inteiramente a configuração. Não é à toa que os sindicatos estão tão enfraquecidos. Não é só o ataque da direita e do Bolsonaro, cortando o imposto sindical, etc. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que as pessoas já não estão mais empregadas. E o desemprego, em geral, é muito desmobilizador. Quer dizer, o cidadão, antes de entrar numa luta de massa qualquer, se ele sabe que vai encontrar emprego, caso seja demitido, com certa facilidade, o quadro é um. Se ele sabe que, se for demitido, vai passar meses, talvez anos desempregado, o quadro é outro. Então, há uma reconfiguração do mundo do trabalho que tornou as coisas muito mais complicadas, muito mais complexas. Não é à toa que no mundo inteiro há essa onda de direitização, que faz, inclusive, que em certos países da Europa, antigos redutos comunistas, redutos eleitorais comunistas, hoje estão votando na extrema-direita, porque com o desemprego e com esse novo quadro na situação do trabalho, a melhoria da situação das pessoas passa, ou pelo menos aparenta passar, por soluções individuais. Então, o trabalhador, para melhorar a situação, ele não precisa se unir, se organizar, lutar junto com outros trabalhadores. Quer dizer, claro que isso é um melhor caminho, mas na cabeça de muitos, não. Já não existe mais essa saída e ele tem que garantir o seu emprego de qualquer maneira. Então, o outro trabalhador é um adversário dele, não é um aliado. Se esse outro trabalhador, inclusive, é um imigrante, pior ainda, cresce a xenofobia, cresce o racismo, cresce o apoio à exclusão do outro, que em vez de ser um aliado do trabalhador, passa a ser um competidor, um adversário. Nesse quadro, e no quadro de crescente desemprego, que é mais ou menos inevitável, dados os avanços tecnológicos, quer dizer, isso conforma um caldo de cultura muito próprio para a direita e para o individualismo. É interessante pensar essa coisa dos avanços tecnológicos. A gente viu, ao longo da história, como nos primeiros momentos havia operários que quebravam as máquinas, porque as máquinas eram vistas como instrumentos que tiravam o trabalho, tiravam a quantidade de postos de trabalho. Nós estamos numa situação mais ou menos semelhante. Evidentemente, não se trata de recusar as novas tecnologias e os avanços tecnológicos, mas se trata, sim, de uma disputa política para que esses avanços tecnológicos sirvam para melhorar a vida de todos e não para desempregar. Quer dizer, no dia em que houver força política dos trabalhadores para a redução da jornada de trabalho, para utilizar esses avanços tecnológicos para melhorar a vida de todos, vai ser ótimo. No momento, numa situação de defensiva e desorganização dos trabalhadores, os avanços tecnológicos funcionam mais para fomentar o desemprego, funcionam mais para deixar as pessoas na rua, virarem autônomas, virarem biscateiros, etc. Nessa situação, cria-se um terreno fértil para as igrejas de negócios em países como o Brasil. Elas crescem de forma avassaladora.
O sujeito que era um assalariado, que lutava no seu sindicato, lutava por melhorias de forma coletiva, ele está desempregado, está fazendo biscate, está como autônomo e busca uma saída individual, até porque é vendido para ele que a saída possível depende de méritos que ele tenha, do esforço dele e tal, não mais da união, da organização dos explorados. Quer dizer, crescem então essas igrejas de negócios em que oferece algum tipo de conforto para as pessoas, algum tipo de inserção social. Agora, as torna mais e mais alienadas, mais e mais individualistas, e esse pessoal, e não estou falando contra todas as religiões, mas estou falando contra essas religiões evangélicas que são igrejas de negócios. Elas são uma enorme reserva para a direita, e inclusive para a direita fascista, entende? Porque cresce também a violência com o crescimento da exclusão social, e aparentemente a direita tem soluções mais viáveis do que a esquerda, porque se a raiz de tudo está na exclusão social, enquanto não se resolver, vamos ter problema, vamos ter assalto, vamos ter violência urbana, etc., vamos ter trombadinha, vamos ter criança na rua e tal. A direita diz, não, vamos passar o rodo, entende? Na cabeça de um cidadão despolitizado, jogado no individualismo, essa parece ser uma solução mais viável para tornar a vida dele menos desconfortável. Então, há esse apoio de parcela da população, mas é um apoio crescente, a soluções de violência, a enfrentar a crise social com mais e mais violência. Isso tudo conforma um caldo de cultura extremamente propício para o crescimento da direita. A questão da representação política, também a desmoralização dela, durante um certo tempo, era uma bandeira da esquerda, mostrar que a democracia liberal, burguesa, era uma democracia muito limitada. Na Argentina, há alguns anos, inclusive, a expressão "que se vayan todos" era uma expressão da esquerda, para mostrar que era contra o establishment, contra o que estava ali. Entende? Pois bem, hoje, se continua esse processo de enfraquecimento da democracia representativa, liberal, burguesa, agora ela está sendo ultrapassada por uma alternativa de direita, que fortalece o autoritarismo, entende? É uma solução que piora as coisas. O que se vai em todos foi apropriado pela direita e, evidentemente, que se houver um endurecimento, um golpe de Estado, uma implantação aberta da ditadura, é a cabeça da esquerda que vai rolar em primeiro lugar. Agora, é interessante ver que nas manifestações da extrema-direita hoje no Brasil, os principais alvos não são os partidos vistos como de esquerda, as personalidades vistas como de esquerda, são as instituições. A extrema-direita fascista ataca o STF, ataca o Congresso, ataca os ministros do Supremo, ataca o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quer dizer, é um quadro em que se vai em todos, se volta contra o que há de democracia. A superação da democracia liberal não se dá dando mais consistência a ela, se dá restringindo ainda mais o que ela tem de positivo. Nesse quadro é natural o crescimento da direita, é natural uma certa confusão na esquerda, e ressurgem coisas tipo, temos que voltar às bases, temos que fazer trabalho de massa. Sempre temos que estar junto das bases, sempre temos que fazer trabalho de massa. Agora, não entender o que está acontecendo é uma coisa complicada, porque vamos voltar lá e a pessoa com quem os nossos interlocutores das bases talvez estejam mais atraídas pelo discurso do pastor do que pelo nosso discurso. Bom, o que fazer? Evidentemente que a saída passa pela luta política. E essa luta política hoje está difícil por isso tudo foi colocado, mas há uma margem possível de desenvolvimento, de acumulação de forças. E o único caminho é por aí. Mesmo as vitórias que possa ter nas instituições, no parlamento, eventualmente no judiciário, em grande medida passam por pressões das ruas. Se não houver pressão das ruas, o quadro fica muito mais complicado. Como está havendo um grande ataque a direitos trabalhistas, aos direitos sociais, aos serviços públicos por parte do Estado, quer dizer, esse naturalmente é um gancho
para que se possa tentar mobilizar as pessoas. Quer dizer, é uma situação adversa, é um terreno árido, mas é por aí que se pode ter elementos concretos para tentar mobilizar e acumular forças para uma mudança da conjuntura, que não será imediata, é bom tirar isso da cabeça. Nem sempre, quando a dominação se desmoraliza, significa vantagem para a esquerda, porque pode se desmoralizar e com isso quem ganhar é a extrema-direita, mas, enfim, é preciso sim voltar às bases, mas sabendo das dificuldades e por onde vamos tentar mobilizar as pessoas. Quer dizer, não resta dúvida que vamos ter um período razoavelmente aí de moer no áspero. Vai ser um período muito difícil, um período em que a direita tem um terreno mais fértil para crescer do que a esquerda, embora ela esteja atacando os direitos sociais e trabalhistas. Como se vê, a situação não é fácil, mas, enfim, houve situações mais difíceis que foram vencidas, foram superadas pela luta do povo. Você que está nos vendo, clique no sininho, curta nossas emissões e se inscreva no nosso canal, que aí quando houver uma nova inserção você será avisado. Um forte abraço e até a próxima.